Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando no nosso momento diário com Deus. Aleluia, é meu e ele é seu momento diário com Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou falar mais alto, que me pediram para estar falando mais alto. Hoje eu venho trazer primeiramente uma meditação na palavra de Deus por causa do que eu vou contar. É Isaías 61, capítulo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isaías 61. Eu vou explicar por que eu estou lendo essa passagem, porque aqui no final fala: para libertar da prisão os presos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Eu vou explicar por que eu estou pregando essa passagem aqui. O que acontece é o seguinte: me perguntaram, eu vou sempre estar respondendo as perguntas que me fizerem. Me perguntaram por que eu não refiz a minha vida matrimonial, por que eu não quis mais saber de casamento, porque minha filha já está para fazer 14 anos e eu não refiz a minha vida matrimonial, né, assim dizendo. O que acontece? Eu vou contar aqui para vocês como foi a minha experiência de vida matrimonial, né, quando eu vivia com o pai dos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Ainda cheguei a tentar uma nova relação quando eu conheci o pai da minha filha, mas eu vou contar para vocês primeiramente minha primeira relação, né, de casamento, minha primeira experiência de casamento com o pai dos meus filhos. Gente, eu apanhava muito, muito. Vocês não têm noção do quanto eu apanhava do meu ex-marido. O que acontece? Aí você vai dizer, mas por que ele te batia? As pessoas às vezes têm aquela... Quando a pessoa diz assim, poxa, a pessoa fulana apanhou do marido. Ué, mas o que ela fez de errado? Será que ela fez alguma coisa de errado? Gente, eu apanhava por motivos bobos. Eu tinha até receio de falar algumas coisas, porque tudo que eu falava era motivo de sentar a mão. E não era só a mão, não, era chute também. Então, vou contar aqui, que eu não estou mencionando nomes, eu estou contando o que eu passei sem mencionar nomes. Então, o que aconteceu foi que até um calçado embaixo de uma geladeira era motivo de eu apanhar. O meu filho mais velho, só tinha ele nessa época, o meu filho mais velho, e aconteceu de ele estar no colo do pai e o pai me bater. Aí a pessoa fala assim, ninguém me bate, ninguém me encosta a mão, se me bater, eu vou lá e revido. Gente, ele ficava transfigurado, ele parecia, não estou dizendo que ele está, porque eu não tenho provas, mas a impressão que dava é que ele estava incorporado, ele se transfigurava do nada, até às vezes até com uma palavra boba que eu falava, assim, uma coisa que achava que não ia dar em nada, assim, um comentário bobinho, já era motivo de ele me sentar a mão. Teve uma vez que ele pegou meu filho mais velho no colo, segurou ele no colo e foi indo em minha direção. Eu fui tentando me defender, entrei no quarto. Para que eu fui entrar no quarto? Porque foi o único lugar que eu achei para tentar me proteger. Ele chegou lá, começou, mas deu tanto soco. Aí eu fiquei meia tonta, caí no chão, ele começou a me chutar no chão.
Eu fiquei toda arroxeada, isso aqui meu tudo ficou arroxeado, entendeu? Aí eu tentando me escapulir, ainda tomei chute nas costas, caída no chão, tentava muitas vezes, isso não foi uma vez só não, gente, isso foram várias vezes. E eu tentando fugir, ele trancava a porta era de frente assim, aí eu não fazia como que ia fugir, quando ele me batia mesmo para valer, ele trancava a porta, não deixava eu sair. E teve vezes que eu tive que sair com esse meu filho fugida de noite, às vezes assim 1 hora da manhã, lá onde eu morava era longe o ponto de ônibus. Primeiro foi na primeira casa que era próximo, né? Eu já cheguei, nessa época tinha trocador ainda. Eu cheguei assim com a roupa que eu tava, pegava meu filho, saía arrastando, levava ele comigo e pedia o trocador, porque eu não tinha como pagar aquela passagem, né? Porque eu saía assim desprevenida, só com a roupa do corpo e saía junto com ele, com meu filho, fugindo, saindo a 1000 por hora e com medo dele estar seguindo, porque teve vezes ele me seguir, me segurar pelos cabelos, me segurar pelos cabelos, acabou, entendeu? Aí eu ia para casa dos meus pais, ficava lá, eles me pediram para, devido a muitas brigas, me pediram para que eu ficasse lá, não voltasse mais, né? Devido a alguns acontecimentos que não cabe aqui dizer, porque as pessoas costumam dizer assim, ah, fulana está com Beltrano ainda porque ela é né? Porque ela não presta, digamos assim, falar em outras palavras, que eu não sei se o YouTube vai bloquear esse vídeo se eu falar essa palavra. Então, aí até que um dia eu estava parada assim, não lembro direito o que foi que eu falei, mas não foi nada ofensivo. Ele veio com a mão cheia, de cheio assim, ó, pá, nos meus olhos, mas de cheio nos meus olhos. Eu pensei que eu ia ficar cega, mas veio com tudo, porque ele falou que a intenção dele era me dar um tapa na cara. E eu fiquei com a impressão que eu ia ficar cega, eu tive que depois fazer fisioterapia ocular, com lápis, quem sabe isso, porque eu fiquei vesga, eu via 2 cordas, na hora de estender a roupa, eu via 2 cordas, eu não conseguia apoiar minha roupa no varal, porque eu via 2 cordas, se eu quisesse ver uma, eu tinha que fechar um olho, então eu tive que fazer fisioterapia ocular, o médico fez exame de fundo de olho, e para eu não ficar vesga, eu tinha que fazer, quem conhece sabe, médico que estiver assistindo, quem tiver, fisioterapia ocular. Eu tive que fazer, meu filho teve que fazer tratamento com psicólogo, porque ele já não tinha temor a mais nada, e inclusive conseguia me bater com um filho no colo. A pessoa fala, por que você não se protegeu, não sei o quê, comigo não bate, não sei o quê. E se eu fosse revidar como ele ficava ali, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui para contar história. Sem brincadeira, hoje eu não estaria aqui para contar história. Por isso que eu li essa mensagem aqui, que Deus liberta o cativo da prisão, porque eu me libertei dessa prisão. Demorou muito tempo, né? Agora eu estou morando aqui nesse kitnet, que eu vou abrir a imagem para vocês aqui, ó. Estou morando nesse kitnet, que é sala e quarto ao mesmo tempo. Entendeu? Aqui é sala e quarto ao mesmo tempo. E a cozinha e um banheirinho pequenininho, né? E consegui me libertar, entendeu? O que mais eu ia dizer? Esse meu filho precisou de acompanhamento de psicólogo. Eu não lembro a idade que ele tinha, se era 4, se era 5 anos de idade, porque ele ficou em estado de choque. Ele ficou